Olá pessoal, tudo bem? Professor Arthur falando. E nessa aula de hoje nós vamos finalmente fazer a instalação do sistema operacional. O que a gente precisa, né? Precisamos do VirtualBox já instalado, e esse procedimento a gente mostrou nos vídeos anteriores. Se tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, para que esse vídeo volta lá na aula passada e acompanha como a gente faz a instalação. E a gente também vai precisar dos arquivos de instalação do Windows e os respectivos números de série se você for fazer a ativação. Então você tem aqui na minha pasta de arquivos Windows 10, versão educacional em português, 32 bits. E a gente tem também aqui Windows 7 x86, que corresponde também a 32 bits. Tanto para o Windows 7 quanto para o Windows 10, nós temos os números de série correspondentes. Esses números de série indicam a propriedade do software. Então, cada pessoa que compra uma licença, que vai na loja virtual da Microsoft, que compra uma licença, ela recebe esse número de série. Antigamente, né, quando a gente comprava o CD ou o DVD, essa informação vinha na caixinha. Nas máquinas novas, nos notebooks novos e nos desktops novos, essa informação vem numa etiqueta também no gabinete. E aí fica fácil de você ter esse número em mãos. No nosso caso aqui, a gente vai usar duas instalações diferentes, versões de sistemas operacionais diferentes, e a gente não vai fazer ativação. Então, teoricamente, eu não preciso do número de série. Tá? Então, teoricamente, eu vou guardá-lo e eu só vou utilizar quando eu for fazer a ativação desse produto, né? Um pouco mais adiante. Hoje a gente vai fazer apenas a instalação. E eu vou fazer nesse momento aqui com vocês a instalação do Windows 7, porque ela é um pouquinho mais detalhada do que o Windows 10. O Windows 10, na verdade, ele faz muita coisa de forma automática. Né? Ele faz tudo sozinho praticamente, fica numa telinha gráfica lá e você fica esperando. Então eu optei nesse momento aqui por fazer uma instalação do Windows 7, até para detalhar um pouquinho mais cada uma das etapas, ok? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos criar a máquina virtual, então botão novo. Vamos dar um nome para a nossa máquina, eu vou chamar de Windows 7 Aula. Observa que aqui ele já indica que é a plataforma Windows e que é o Windows 7. Né? Se fosse outra versão, bastaria que você fizesse a escolha. Lembrando, né, que a gente tem aqui apenas versões 32 bits. Ok? Se for o caso, né, de fazer uma instalação virtualizada 64 bits, a gente deve pegar a outra versão do VirtualBox, né, a versão 6. Tá legal? Se surgir alguma dúvida também nesse procedimento, a gente explicou na aula passada. Vamos aqui dar o próximo, né? Ele está definindo o tamanho de memória RAM padrão para o Windows 7. Eu vou aumentar aqui um pouquinho só para melhorar a performance dele, ok? Minha máquina tem 8 GB, eu vou usar 2 GB para essa instalação virtual. Vamos dar o próximo. Aqui, como eu falei para vocês, né? É só ir concordando, tá? Formato de arquivo VDI, dinamicamente alocado, o tamanho do disco rígido, né? O espaço que a gente precisa. E agora a nossa maquininha está pronta, ok? O que você precisa saber, né? A localização do seu arquivo do Windows, que é um arquivo no formato ISO, tá? ISO.ISO, tá bom? Então você precisa saber aonde é que esse arquivo está, porque o VirtualBox vai pedir para você, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a instalação. O meu está aqui nessa pasta chamada máquina virtual. A gente acabou de criar a máquina, vamos pressionar o botão iniciar. A partir desse momento você tem que aguardar, porque todo o processo ele vai ser feito na sua máquina e ele vai gerar lá aquele arquivo virtual para a gente poder fazer a instalação. Então primeiro, ele pergunta para você aonde está o arquivo ISO, tá bom? E ele chama de drive de hospedeiro a minha unidade de CD.
Só que não está ali, né? Não está no Drive. Eu tenho um arquivo naquela pasta chamada máquina virtual. Então eu tenho que vir aqui do lado, nesse botãozinho, com o símbolo da pastinha. E aí eu vou localizar o meu arquivo. Ó. Ele já está aqui. Eu tenho Windows 7 e Windows 10, eu vou fazer a instalação do Windows 7. Clico nele, pressiono o botão abrir. Tá ok? Ó, confirme se é esse o arquivo ISO que você está trabalhando, né? Se for, pressione o botão iniciar. Pessoal, em algumas etapas, né, de inicialização do processo, você vai perceber que esta tela, né, que é a janela de visualização, ela aumenta de tamanho, ela diminui de tamanho. Isso é normal no processo de instalação da máquina virtual, porque a máquina está se ajustando às características de hardware do hospedeiro e também às necessidades de software e de hardware da máquina virtual. Então esse abre e fecha de janelas, né, de tamanho de janelas, é absolutamente normal e você precisa aguardar. Tá? Não tem o que ser feito, é um processo de inicialização. Depois, quando tudo estiver pronto, aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente estabiliza isso, ok? Mas por enquanto, vamos deixar assim mesmo. Ó. Vou rolar aqui a minha tela, né? Observa que a gente tem aqui o logo já da Microsoft e aqui indicando para a gente que o Windows já está sendo inicializado, né? Então a gente vai aguardar um pouquinho para seguirmos as instruções do Windows. Pessoal, repetindo, né? Por que eu optei pelo caminho do Windows 7? É porque as etapas são mais detalhadas, tá? Mas nós também podemos fazer a instalação de outros sistemas, se vocês assim preferirem. Outra coisa, você precisa ter o arquivo .iso, tá? De posse desse arquivo, você faz a instalação sem nenhum tipo de problema, ok? Esse processo ele é repetitivo, então todas as máquinas, a instalação para Windows, a gente vai ficar mais ou menos desta forma, tá? Pessoal, ó, o processo de instalação já está caminhando, né? Você viu aí que a janela deu uma piscadinha e ó, já abriu aí aquela telinha padrão, né, do Windows 7. Então, primeiro, né, nós vamos definir o idioma, português, horário e moeda, português do Brasil, e o tipo de teclado. Aqui vem um detalhe importante, né? Teclado ABNT é o teclado sem C cedilha. Se você quiser o teclado com C cedilha, e a grande maioria dos computadores hoje precisa dele, você vai clicar aqui na setinha para baixo e vai se escolher Português Brasil ABNT 2, tá bom? Olha para o teclado da máquina do cliente. Tem C cedilha? ABNT 2. Não tem ABNT, tá bom? Avança. Aqui é a tela de instalação, tá? Lembra do suporte, né? A instalação que eu comentei na aula anterior para vocês, tá? É esse campo aqui, ó. O que você deve saber antes de instalar o Windows. Ele vai verificar se o seu hardware é compatível com o sistema operacional que você está instalando. Então ele vai te dar todas as informações necessárias para você fazer uma instalação segura. O próximo campo aqui embaixo, reparar o computador, é um item que a gente vai usar, não agora, né? A gente vai usar mais adiante para fazer consertos quando o Windows apresentar problema, tá bom? Mas é importante que você saiba que é nesta tela aqui que a gente vai encontrar essa informação. Então vamos lá, agora eu vou instalar o Windows. A instalação está sendo iniciada, a gente precisa ter paciência, né? Não é um processo que o técnico pode interferir, tá? E ele depende muito do tipo de processador e da quantidade de memória RAM que você tem disponível para a instalação. Quanto mais rápido for o seu processador, quanto mais memória RAM você tiver, óbvio que mais rápido vai ser o processo de instalação. Mas agora, né, com a máquina virtual, a gente não tem muito esse parâmetro. Por quê? Ela está rodando em cima de uma outra máquina, então o meu processador está dividindo as tarefas, a minha memória RAM eu estou ocupando um pedaço, então a performance da minha máquina hospedeira ela diminui bastante, tá bom? Então aqui, olha, termos de licença da Microsoft, ok? É o contrato, né? Você deve ler esse contrato, tá bom? No fundo ninguém lê, tá? Mas você deveria ler.
e clicar aqui nesse campo aceito os termos da licença. Aí você avança. Aqui, pessoal, é aquela história que a gente comentou na aula passada, né? Ou melhor, na aula retrasada. Atualizar ou instalar do zero. A atualização é quando você precisa corrigir pequenos problemas, quando você precisa atualizar o sistema operacional com grande quantidade de arquivos, tá? E você deve usar com bastante critério, tá bom? A instalação a partir do zero, a instalação recomendada, é sempre a personalizada, tá bom? Só toma aquele cuidado com o backup de dados, tanto na atualização quanto na personalizada. Se for possível, faça backup dos dados. Eu vou clicar aqui na personalizada e aqui, pessoal, começa o nosso trabalho de técnico mesmo, tá? Aqui, olha, vai abrir para você o seu HD e o tamanho do seu HD, tá bom? Lembra que eu selecionei 32 GB só como tamanho do meu HD. Tá? Então esse tamanho vai aparecer aqui. O que você deve fazer daqui para frente? Se você não soubesse nada de nada, eu diria para você clicar em avançar. Ele faria tudo sozinho para você. Mas a gente vai explorar um pouquinho esse processo. Então, aqui eu vou manter clicado e vou clicar em opções de unidade. Clicando nela, você vai ver que a gente tem a opção de criar um novo disco lógico, porque físico ele já localizou, e depois a gente vai formatar, ok? O criar o disco novo, lógico, né? Criar o disco lógico novo é particionar o disco. Ó. Aqui a gente vai definir o tamanho dele, o tamanho da partição, né? Lembra aquela analogia que eu fiz com o armário de madeira? Né? Agora a gente está determinando o tamanho desse armário, tá bom? Posso dividi-lo em duas partes, em três partes, desde que no total eu não ultrapasse 32 GB. Tá combinado assim? Mais adiante a gente vai fazer exercícios dividindo, criando outras partições, tá? Mas nesse momento aqui, vamos usar o disco todo como sendo um grande armário. Vamos clicar aqui no botão aplicar. Aqui é um detalhe importante. O Windows automaticamente vai criar uma segunda partição. Tá? Ele cria uma partição grande, do jeito que eu pedi, e cria uma outra pequena, né, que é uma partição chamada partição de swap, que é uma partição de troca de arquivos muito rápida, né, para que o próprio Windows, durante o seu funcionamento, a utilize. Então você deve concordar com a criação dessa partição. Tá? Observe que nem tem a opção aqui de eu não quero. Tá bom? A gente vai dar um OK aqui e você vai perceber que aparecerão duas partições onde a gente tem aqui o nosso disco rígido. Tá legal? Então vamos aguardar aqui um pouquinho. Olha lá. Disco 0, né, onde a gente vai instalar o sistema. E olha aqui, ó, tem uma partição, né, reservada pelo sistema. Ou seja, foi o próprio Windows quem criou essa partição, que é aquela partição de swap que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Ele é pequenininho, ó, 100 MB, tá? Num disco aí de 500, 600 GB, 100 MB não é basicamente nada. Esses passos que a gente executou para trás é o que a gente chama de particionamento. Tá? O particionamento prepara o disco rígido para receber os dados. Então ele está configurando, né, vai configurar, assim que ele terminar o processo, o sistema de alocação de arquivos, vai configurar aquela partição inicial do disco, que é a trilha 0, para indicar quais arquivos que estão em cada pasta, tudo daquela forma que a gente fez nas aulas anteriores. Nesse momento, você pode pressionar o botão formatar. Tá? Quando você aperta o botão formatar, ele vai apagar o disco. Então você tem aqui todas essas informações. Tá bom? A formatação ela deve ser usada com bastante critério, desde que você já tenha feito o backup dos dados. Tá bom? Vou dar um OK aqui. E aqui ele já entrou no processo de formatação. Tá? Mesmo que você não queira, né, fazer a formatação, você não queira clicar aqui, não tem problema nenhum.
porque o próprio Windows vai fazer sem que você se preocupe, tá bom? Pessoal, agora nós já particionamos, nós já formatamos e agora a gente vai avançar. Esse processo agora de instalação do Windows é que é demorado, tá? E nesse momento aqui, o que vai acontecer, né? Os arquivos do Windows, né, da sua mídia, do seu arquivo .iso, são copiados para o seu HD e são expandidos. Ok? Então ele vai lá no seu arquivo ISO, pega fragmento de arquivo por fragmento de arquivo e traz para dentro do seu disco rígido e faz essa expansão. E ele vai trabalhar muito com a memória RAM. Então nesse momento aqui você deve aguardar e acompanhar todo o processo. Tá? Se houver algum erro, né, se houver algum problema, alguma falha de arquivo, falha de transferência de arquivo, essa mensagem ficará visível para você aqui no painel. O que nós vamos fazer daqui por diante? Né? Eu vou interromper um pouquinho a gravação para que o vídeo não fique muito longo e porque também a gente fica olhando esta tela. Né? Quando a gente está fazendo isso na prática lá na escola é mais dinâmico, a gente vai conversando, vai explicando. Mas aqui é ficar olhando mesmo até que todos esses campos tenham sido preenchidos na totalidade. Então eu vou dar uma brecadinha, uma paradinha e já já a gente retorna, ok? Fiquem por aí. Bom pessoal, agora a gente já passados aí 6 minutos, né, quase 7 minutos, a gente já tem a expansão de arquivos em 95, 96%. Né? Então esse processo de expansão vai se encerrar quando alcançar 100% e aí a gente já vai migrar para os outros itens, tá bom? O processo é de espera mesmo, né? Não adianta a gente ter pressa. Isso vai depender muito do hardware que você tem em mãos, então tenha calma. Por isso que eu sempre digo a vocês que esse processo ele é lento, né? Não dá para você fazer uma formatação em meia hora e prometer que você vai entregar essa máquina daqui a uma hora, né? Olha lá, ó. Caminhou agora para a instalação de recursos. Essa máquina ela vai reiniciar uma, duas, três vezes, tantas quantas forem necessárias, tá? De novo, não é um processo que você tem interferência, tá bom? Você tem que aguardar e ter muita calma, né? Se houver algum erro, você vai ser notificado aqui na própria tela de instalação do Windows. Então observe que a gente já está no processo de conclusão. Lembra que eu falei para vocês que a máquina ia reiniciar? Ela vai reiniciar uma ou duas ou três vezes, é o próprio sistema quem vai fazer isso. E você não deve fazer absolutamente nada. Tá? Você vai deixar que o próprio Windows vai retomar as rédeas da situação, tá? Da melhor maneira possível. E se houver erros, né, você vai ser notificado. E aí é sua função tentar descobrir. Então vamos fazer um replayzinho aqui, né? Criamos a máquina virtual, definimos o tipo de sistema operacional, definimos o tamanho da memória RAM e fomos simplesmente concordando com as ações do assistente de criação de máquina virtual do VirtualBox. Para fazer a instalação do sistema, a gente precisou localizar o arquivo ISO do Windows para a gente poder caminhar. Ok? Então você pegou o arquivo ISO e fez a instalação. Lembra sempre de fazer o download, salvar numa pasta que você possa localizar depois. Olha aqui, pessoal, ó. A gente já está fazendo aqui as atualizações, né, do sistema operacional, tá bom? Aparece aqui para a gente, né, a mensagem de instalação do sistema, então a gente tem que aguardar, não tem o que fazer. Tá? Agora ele está configurando o registro do Windows, que é uma ferramenta importantíssima de trabalho para ele. Ó, a tela reduziu de tamanho, né? Ele vai recair novamente na tela de inicialização de serviços, olha. Tudo aqui da melhor maneira possível, né? A gente vai aguardar mais um pouquinho. Se você quiser aqui, você pode descer a barrinha de rolagem, né? Para que você possa ver a tela na sua totalidade. Mas aqui você deve esperar, tá bom? Não há o que ser feito nesse momento. Aqui
né? Se houver algum problema, geralmente a prática de manutenção vai já indicar você ou vai apontar você para possíveis caminhos, tá? Então pode ser falha de memória RAM, pode ser falha de HD, pode ser uma falha de disco rígido. Então é a sua prática quem vai determinar. Ó, ele já está concluída a instalação, né? Aqui embaixo a gente tem uma barrinha de tempo, eu não havia mostrado isso para vocês, mas eu mostro agora, né? Ó, uma barrinha de tempo. E o Windows está caminhando, tá? Nenhuma mensagem de erro. E a gente vai ter que esperar aqui para que ele possa concluir a instalação, tá bom? Então, você precisa ter paciência, ainda que nós demos aí um freio, né? No meio do processo de cópia dos arquivos, até para que você não fique muito desanimado, né? Mas com o tempo você vai perceber que você não precisa nem acompanhar esses processos todos, tá? Basta que você deixe aí ele caminhar por conta própria. O Windows 10 ele é até muito mais intuitivo do que o 7. Né? Várias dessas funções de particionamento, de formatação, ele faz em segundo plano, independente da ação do usuário. Né? Já é um sistema feito para usuários leigos fazerem a instalação. Então você não precisa se preocupar. Ó, reduziu de novo, né? Mexeu aqui na resolução da minha tela. Pessoal, vamos estabelecer o seguinte, olha. Windows pirata, Windows original. Né? Há alguma diferença entre eles? Basicamente a licença é que é a diferença. O Windows original tem um número de série, que é aquele serial que eu mostrei para vocês, e o Windows pirata não tem. Hoje, né, a licença do Windows ela diminuiu muito de preço, de valor. Então, mesmo aquele usuário, né, que há pouco tempo atrás não tinha interesse em possuir um Windows original, agora o custo compensa. Outra coisa, quando você compra a máquina, né, todo esse processo aqui de instalação, ele já vem pré-configurado para você. Você só vai entrar com o seu nome de usuário, vai determinar lá o fuso horário, né, acertar o relógio e vai esperar, da mesma forma como a gente fez aqui. Quando você compra um computador, ele já vem com uma licença do Windows, que é o que a gente chama tecnicamente de licença OEM, que é a licença de fabricante. Tem muita gente, né, que tem máquina antiga e que tem ainda um sistema operacional pirata, um sistema operacional sem licença original. O funcionamento basicamente é o mesmo. Esse usuário consegue fazer todo o processo, né, consegue trabalhar com a máquina, mas ele fica restrito a qualquer momento, né, surgir uma mensagem de que aquela versão do sistema operacional dele não é a original. Então, né, é uma questão de querer fazer ou não. O custo é baixo, se você comprar uma máquina nova, a licença já vem. Então, tudo isso é muito tranquilo. Ó, ele vai reiniciar a máquina mais uma vez. Né? Você, de novo, não faça nada. Então, ok, aguarde aí o processo terminar, tá bom? Ó, ele reiniciou a máquina. Daqui a pouquinho a gente vai ter aí o logotipo do Windows, né? Olha lá, iniciando o Windows. Aquela primeira tela, quando a gente ligou, né, estava em inglês, mas a partir do momento em que ele começou o processo de instalação, ele já aborta o idioma inglês e já fica o idioma que você pediu para fazer a instalação. Eventualmente pode ser que você precise fazer uma mudança de idioma, tá? A Microsoft tem pacotes de idioma que você pode baixar para ele fazer a conversão, mas para que isso aconteça, você precisa ter um número de série, tá? Sem o número de série você não faz nada. Pessoal, só um detalhe, né? Essas caixinhas de texto aqui que ficam aparecendo, tá? No VirtualBox, vocês podem fechar, tá bom? Não há necessidade de ficar sofrendo com elas, não. Elas ocupam um pedaço da nossa tela também, né? A resolução já é pequena e aí fica ruim. Vamos lá que ele deve estar finalizando, ó. Vai reiniciar a parte gráfica de novo, né? O cursor do mouse já apareceu. Olha lá, a instalação está preparando o seu computador para o primeiro uso.
Agora é um momento em que o Windows está rodando já na sua máquina. Ele já está fazendo algumas configurações iniciais, está buscando aqueles drivers de dispositivo, está reconhecendo. Ó, agora ele está verificando o desempenho de vídeo, para verificar se ele pode usar alguns recursos avançados de vídeo ou não. Tá? Você deve esperar, nem tem tela aqui, não tem botão para você pressionar, não tem nada. Olha lá, agora sim, pediu a sua interferência, ele quer um nome de usuário. Eu vou colocar aqui professor, mas poderia ser qualquer nome, só não pode ser admin, tá? Se você colocar admin, ele não vai permitir. Uma senha, ok? Vou colocar uma senha bem simples aqui, para que a gente não esqueça. A dica de senha, tá? A minha senha é arroba, tá bom? Então a senha é arroba, a senha confirmada é arroba e a dica de senha é arroba mesmo, para eu não esquecer. Tá? Mas não faça isso. Coloque uma senha de verdade para valer, tá bom? Avançar. Aqui tá vendo? Ele está pedindo o número de série, tá? E aqui embaixo, ó, ativar automaticamente. A gente não vai fazer isso agora, porque eu só estou fazendo a instalação, não vou preencher isso aqui nesse momento, tá? Eu tenho 30 dias para experimentar o produto, para depois ele me informar que ele é pirata, então dentro desse período de 30 dias, a gente pode usar à vontade. Se a instalação for feita na máquina do cliente ou na sua máquina, você já coloca o número de série aqui, tá bom? Coloca o número de série aqui e manda avançar. No meu caso, não precisa. Outra coisa, atualizações do Windows, tá bom? Você deve sempre utilizar esse primeiro campo, tá? Usar configurações recomendadas. Por quê? Nesse momento aqui, ele vai pedir uma conexão à internet e vai fazer download de tudo aquilo que for muito importante para a sua máquina poder funcionar. Então eu aconselho fortemente. Eu vou clicar no botão perguntar depois, porque isso para nós agora é irrelevante, né? Não preciso ter o Windows atualizado. Eu preciso de um Windows instalado. Então eu vou dar um perguntar depois. Aqui ele confirma para a gente horário de Brasília. Lembrando que o Brasil não tem mais horário de verão, tá? Não tem mais, né? Foi há um ano já foi extinto, pode ser que ele volte, mas por enquanto não tem. E a gente vai avançar aqui. Pessoal, não se preocupe com esta tela, tá? Não se preocupe, ela é de configurações de rede, ok? Então fique tranquilo, a gente vai estudar isso mais adiante. Aqui embaixo eu te dou uma dica. Se não tiver certeza, selecione rede pública, tá? Eu vou clicar nela. E agora a gente vai aguardar a finalização para que o Windows entregue a máquina para a gente funcionando, ok? Olha lá, já vamos subir aí a tela, né, de inicialização. Pediu para aguardar, já deu bem-vindo, né? E o processo já está finalizando, tá? O Windows já vai ser entregue para nós, né? E a gente já vai poder usar. Tá? Existem outras etapas também de configuração que a gente vai fazer mais adiante, mas nesse momento aqui o nosso objetivo era termos a instalação do Windows e é o que a gente está conseguindo aqui nesse momento, né? Windows preparado, bonitinho e rodando. Tá? Lembrando que eu não vou fazer ativação, tá? Então não vou usar o número de série. Mas você aí, se você for fazer uma instalação original para você ou para o seu cliente, você precisa colocar o número de série sim, tá bom? E agora a gente aguarda para ele finalizar, né? Essa preparação diária de trabalho, no fundo, é a criação das bibliotecas, dos ícones, né? Está criando o sistema de gerenciamento de pastas. Lembra que eu disse para vocês, olha, uma das funções do sistema operacional é gerenciar e criar pastas. Tá aí, tá feito. Pessoal, olha aqui o nosso Windows, né? Virtualizado dentro de uma outra estruturação Windows. Ó. Deixa eu minimizar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma outra área de trabalho aqui atrás, tá? E eu estou rodando aqui dentro deste Windows virtualizado. Tá legal? Deixa eu subir aqui, ó. Beleza? Tem menu iniciar, tem painel de controle. Vamos configurar, vamos ver se as configurações estão corretas, ó. Sistema e segurança, sistema. Vamos ver a quantidade de memória RAM?
Lembra que eu tinha configurado 2 GB? Tá aqui, ó, 2 GB. Lembra que era um sistema de 32 bits? Tá aqui também, 32 bits. Lembra o nome do computador? Tá aqui, ó. E lembra que eu falei que a gente tinha 30 dias para usar? Tá aqui, ó, 30 dias. Ativar o Windows agora. Tá? Então, quando estiver chegando próximo dos 30 dias, o Windows vai te avisar e aí você faz o registro. Pessoal, como é que a gente desliga a máquina virtual, né? Ó, muito simples, como você desliga o seu Windows normal. Botão iniciar, desligar. Clicando aqui, você já vai ter acesso aqui à sua máquina virtual totalmente desligada e o processo já está finalizado. Ó, lembra dessa telinha aqui quando você tinha o Windows 7, né? Ele estava finalizando o sistema, a máquina virtual é igualzinha. Tá? Ó, tá encerrando, vai finalizar o processo, vai salvar os arquivos, né, de inicialização do Windows e já vai fechar aqui a nossa máquina virtual. Tá? Deixa eu puxar minha janelinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o Windows 7 aula está executando, né? Ele está executando, já já ele vai mudar aqui, ó lá, desligou. Tá vendo? A máquina está desligada e pronta para o funcionamento. Pessoal, espero que tenha sido útil. Caso você encontre dificuldades ou dúvidas, entre em contato. Forte abraço a todos e até mais.